Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Uma carteira que mostra como escolhemos as companhias, por que elas fizeram parte da carteira, os aportes iniciais que fizemos, os aportes subsequentes e os reinvestimentos, assim como os proventos que são pagos por nossa carteira aberta. Em particular, para o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o nosso terceiro aporte para IRB Brasil RE, uma companhia que passou por um processo de fraude, está em reestruturação, é um turnaround da companhia, além de ter resultados negativos desde o terceiro trimestre de 2021. Além disso, a companhia passou por venda de patrimônio e também por aumento de capital. É um processo bastante complicado, bastante delicado, que qualquer pessoa que for olhar para esse processo tem que olhar com muita tranquilidade, com muita prudência e tomar decisão muito assertiva, que não pode ser baseada em influenciadores do meio digital, assim como grandes players do mercado. Inclusive, não deve seguir as medidas que são adotadas por nós aqui na carteira. É que como ela é uma carteira aberta, a gente está mostrando o passo a passo do que estamos fazendo. É, antes de mais nada, um negócio de risco, onde a gente coloca nesse negócio uma parte muito pequena do nosso patrimônio, de forma que, na hipótese de que esse negócio não perdure, as perdas não serão significativas e serão repostas de maneira muito ajustada, justamente por conta dos proventos que a carteira nos oferece. Então, você que está acompanhando esse vídeo, preste muita atenção para justamente todo esse preâmbulo do qual eu falei agora. Mas vamos para os movimentos que fizemos em função da nossa carteira. A ordem que lançamos ainda foi no dia de hoje, verificando que a companhia ela deu uma recuada no preço da ação e ela chegou a um preço aqui de 77 centavos e parece que isso nos oportunizou aqui pelo menos colocar mais perto de R$1.000 comprando 1.300 ações. Há uma hipótese que esse recuo da ação tenha advindo justamente deste fato relevante que comunica a renúncia do diretor-presidente e a eleição de um novo presidente. Então tem um interino e ao seu tempo será eleito um novo diretor-presidente da companhia. Então essas coisas de fato agitam o mercado. Os motivos que levaram nós não sabemos e dificilmente vamos saber, mas é importante que você saiba que existe um fato relevante e que pode ter causado alguma implicação sobre o mercado de maneira que isso reflita no preço da ação. Mas o primeiro passo que sempre adotamos é justamente o registro da compra, que foi feito aqui no dia 18 de 11 de 2022. E aqui um detalhe que eu quero chamar a atenção é que esse vídeo não vai ao ar no dia 18, porque existem outros vídeos que estão na fila diante de uma série de informações. O mercado andou em muito rebuliço durante essa semana e o final da semana passada. Então o mais provável que esse vídeo vá ao ar, hoje é dia 18 de novembro de 2022, sexta-feira, então o mais provável é que ele vá na segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Mas a gente está gravando o vídeo ao seu tempo, justamente porque a gente precisa priorizar fatos que estão se sobrepondo no momento, inclusive outras compras que você já deve ter visto aí, que nós fizemos anterior a esta e que já estão sendo publicadas ao devido tempo, principalmente durante o final de semana. Então nós adquirimos aqui por 77 centavos mais 1.300 ações. Passamos então de 1.500 para 1.600, aliás, desculpa, de 15.000 ações para 16.300 ações. Então adquirimos mais 1.300. Quando nós olhamos para o preço, a única referência que nós temos aqui é o passado da companhia. Por que só temos o passado? Como eu disse anteriormente, desde o terceiro trimestre de 2021, a companhia vem registrando sucessivos prejuízos e isso impede, evidentemente, que ela pague proventos. Portanto, a gente pegou aqui proventos de 2017 até o ano de 2000. Fizemos uma média, acho até incluindo aqui 2021,
Ou seja, exatamente isso, a nossa média aqui inclui 2021, onde não houve pagamento de proventos, e desta forma, em média, IRB veio pagando aqui 40 centavos por ação. Assim, considerando a média dos últimos 5 anos, veja que para esse preço, aliás, esses proventos que foram pagos, nós teríamos um preço teto de R$ 6,82. Então, considerando a média. No entanto, veja que no último ano não houve pagamento de proventos. Então, considerando a média desses 2 anos aqui, estão marcados em verde, nós temos uma média aqui de R$ 2,27. Mas o que é o preço teto? Nós pegamos os proventos pagos, aqui no caso 40 centavos, e dividimos por 6%, porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então, compraríamos IRB, no caso, só com base nos 40 centavos, até R$ 6,82. Mas como a gente fez a média, considerando 2 anos, nós descemos aqui para R$ 2,27, de modo que esse seria então o nosso preço teto. Mais do que isso a gente não aceita pagar, justamente por conta do que aconteceu no ano passado, 2021, e a forma como a companhia ainda não conseguiu se recuperar no ano de 2022. Então, quando nós olhamos para o preço da ação, R$ 2,27, tem um indicativo aqui de que uma compra a 76 centavos realmente está bem abaixo. Será que IRB vai melhorar no seu resultado? Será que a ação vai ascender? A gente não sabe, só esperar os próximos capítulos dessa história. Mas aqui tem um detalhe que normalmente depois do preço eu me refiro, que é com relação ao racional, que eu não vou fazer o racional da compra, embora eu tenha registrado a compra. E veja que a compra sempre ela é registrada aqui no dia 18 de novembro, então fizemos aqui a 77 centavos, e compramos mais 1.300 ações. Mas não dá para nós olharmos para os dados fundamentalistas, porque isso vai prejudicar, ele é uma camada, né, mais afinada com aquilo que a gente enxerga como projeto. A gente olha o projeto como um todo e depois os dados fundamentalistas eles vêm a completar. Por isso que nós temos vídeo aqui no canal onde nós dissemos justamente isso. A análise de cenário é mais importante que a análise fundamentalista. E aí que eu chamo a atenção, porque a fraude, evidentemente, que houve, o índice de sinistralidade que aconteceu por, na verdade, 2 fatores. Um foi justamente a crise hídrica, depois a seca, que atingiu o agro já no início do ano de 2022, e também por conta, principalmente, da segunda onda da Covid-19, que você vai se lembrar, acontece lá no início do ano de 2021. Isso aí tudo fez com que a companhia operasse no negativo, mas mesmo assim, aquelas companhias que contrataram resseguros, todas elas informaram que IRB atendeu, porque o que é o resseguro? É a diluição do risco do seguro, basicamente assim, grosseiramente falando. E atendeu, e depois então ela faz venda de patrimônio e ela faz uma subscrição para fins de aumento de capital. Com tudo isso, mesmo consumindo o seu caixa, não me parece razoável que no ramo de seguros nós tenhamos um período com tanta sinistralidade como aconteceu entre o segundo semestre de 2021 e também o início do ano de 2022. De forma assim que a gente observa que talvez... e outra coisa, tem os efeitos climáticos, por exemplo, teve regiões com temporais, destelhamentos, isso aí afetou toda a parte do seguro habitacional também, isso poucas vezes é mencionado. Então, quer dizer, não me parece razoável que tantos efeitos adversos aconteçam num único instante, como aconteceu durante esse período. Portanto, a nossa visão aqui, do ponto de vista do racional, é que em não acontecendo, não voltando a esses patamares, parece razoável que em breve a companhia comece a dar os resultados que se espera. A renúncia do diretor é um ponto muito negativo, nós não contávamos com ela, mas a gente deixou uma posição amarrada aí, de forma que a gente imagina que mesmo assim, porque evidentemente que o diretor enxerga o negócio como um todo mais de dentro,
Não é, portanto, uma notícia que nós possamos entender nem como neutra, ela é realmente uma notícia negativa, com o impacto a gente vê no mercado, mas se a reestruturação ela der o resultado que se espera, se não acontecer sinistralidade nos níveis que nós observamos, pode ser que a companhia retome o seu caminho. E em retomando o seu caminho, dá um indicativo aí, é interessante de que pode, daí nessa hipótese, né, a gente tenha então feito um bom negócio. Nós tínhamos uma meta aqui de 10 mil ações, nós já estamos em 16.300, ou seja, 63% acima da nossa meta para a IRB, mas você pode reparar que essas duas ações de baixo, elas são separadas por uma lista mais preta, ou seja, são duas ações de oportunidade, tanto Caixa Seguridade quanto IRB Brasil Resseguros. Se, digamos, andar na direção que nós imaginamos e termos feito um bom negócio, talvez a gente possa, em algum momento, para o final do ano de 2023, para o ano de 2024, passar a receber proventos, melhorando o nosso score que nós já temos aqui de recebimentos de proventos, que já ultrapassamos as metas, conforme em vídeos anteriores, para aquelas estimativas que nós fizemos para o canal. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Realmente uma ação, um papel de risco, de muito risco, mas lembrando que nós investimos uma parcela muito pequena do nosso patrimônio, do patrimônio aqui da carteira aberta, de forma que, mesmo que isso aí dê com os burros na água, não vai trazer prejuízo para os nossos investimentos. Mas a gente também olha o outro lado, conforme eu já expliquei, de uma perspectiva positiva, que em confirmando talvez a gente consiga fazer um bom negócio até o final de toda essa operação, ou aquilo que a gente costuma fazer aqui no canal, que não é vender a ação, mas sim manter ela a partir do momento que talvez ela possa vir aí num futuro de um ano e meio, voltar a pagar seus proventos. Assim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se baseie nessa minha decisão, você tem que ter muita consciência na hora de pensar sobre essa ação, porque lá no final das contas eu não quero, como outros fazem, influenciar ninguém nesse caso, eu quero explicar os meus motivos, os seus podem ser diferentes desses que eu estou apresentando, e que a sua decisão seja a mais ajustada, mas que não seja encorajada pela minha. Então, como eu disse, vou ficando por aqui e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço!